Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer amendoeiro, o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Eclesiastes 12:5. Se você ler esse capítulo aí, capítulo 12 de Eclesiastes, você vai ver um retrato da idade avançada, da velhice, Salomão relatando. Então ele diz aí que as pessoas, quando envelhecem, começam a temer o que está no alto, né? Os pássaros e tal. Ele começa a ter espantos pelo caminho, ele anda já com cuidado, com medo, e se espanta com toda coisa que acontece ao seu redor. Diz que o gafanhoto será um peso, por exemplo, porque o gafanhoto destruía as plantações, né? E não tem mais como ele cuidar da sua plantação, das coisas, porque ele não tem mais forças para combater aquela coisa que está destruindo a sua plantação. Então aquele que construiu muita coisa, mas ele não tem mais força para defender as coisas que construiu. Por isso ele precisa de uma família numerosa, de amigos. E fala também do perecer do apetite. Vai perdendo o apetite, né? Cada dia que passa vai perdendo sono, vai perdendo o apetite. Então vai diminuindo esse desejo de se alimentar, vai diminuindo o desejo de dormir, vai diminuindo isso. Então a noite começa a ser muito longa e o dia parece ser mais curto, porque vai cochilando durante o dia, né? Tirando aqueles pequenos cochilos. O dia passou, mas a noite demora muito. Então vai mudando essas coisas. E o homem, ele diz, a sua casa é eterna, ou seja, vai acabar morrendo para se encontrar com Deus. A casa eterna é encontrar com Deus. E diz sobre os pranteadores, ou seja, as pessoas que andarão pelas praças, né, falando, fulano morreu, ah rapaz, fulano morreu. Isso acontece então no final da vida. E aí, no final da vida, pelo menos tem uma grande vantagem aí sobre os fofoqueiros. Né? Pelo menos depois que morre, todo mundo é bom. Aí os fofoqueiros vão lá dizendo, ah, mas fulano era tão bom. Então para esse tipo de coisa aí, pelo menos cessa, né? Vamos ver as limitações espirituais. Deus também diz que a velhice não é sinônimo de improdutividade espiritual. O que estão plantados aí na casa de Deus, na casa do Senhor, florescerão. Na velhice ainda darão frutos. Veja Salmos 92, de 13 a 14. Aos idosos o Senhor atribui a sabedoria e o entendimento. Veja Jó 12, 12. Então existem as limitações espirituais, porque um velho, já um idoso, ele já não consegue mais se dedicar tanto à leitura, né? Existe o cansaço da visão, não consegue mais ouvir corretamente aí a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, as pregações, os cânticos. Então existem muitas limitações para que ele cresça espiritualmente. Então ele deve buscar o máximo possível de oportunidades de crescer espiritualmente, trabalhando na obra de Deus, fazendo alguma coisa, produzindo, porque na velhice ainda ele dá muito fruto se ele for fiel a Deus, confiar nas promessas de Deus. Quais as diferenças entre um jovem maduro aí e um velho? Vamos ver aí essa diferença aí, essa coisa que contrasta, que é contrário um ao outro. Olha, enquanto o jovem se lança briosamente na escalada da montanha, vai subindo a montanha com força, né? Então a velhice, o que é? A velhice já está lá em cima do monte, no cume do monte, usufruindo a façanha. E diz, eu já passei por isso, eu já estou aqui, passei por isso já. A juventude é a idade do prazer, da conquista. E a velhice? A velhice é a idade do prazer já conquistado. O prazer do conquistado, você já conquistou, já passou. Os seus planos já foram realizados. O jovem está lutando para realizar os seus planos. Já o velho já lutou, já passou, já venceu, já conquistou. A juventude é o quê? A aventura do fazer. A velhice é o quê? O usufruto do feito. Então a juventude vai, aquela aventura, se embrenha aí, se entra se aventura para fazer as coisas. Já a velhice não.
está colhendo os frutos daquilo que já fez. A juventude se estriba na dimensão física. Então o jovem tem uma força muito física, né? Uma força do corpo, correr, para comer, para tudo. A força física é muito grande. Já a velhice já está em qual dimensão? A velhice está na dimensão mental. Não precisa mais correr para baixo para cima. Ele agora está trabalhando mais com a mente, né? A juventude vibra com o caminho a ser percorrido. Olha para o caminho e fica vibrante, né? Querendo percorrer o caminho da sua vida. Já a velhice comemora o caminho percorrido. Fica comemorando, já passei, já vivi, já estou aqui. A juventude quer ser alguma coisa. A velhice já o é. A pessoa já é o que tinha que ser. Enquanto o homem maduro é premiado aí pelo horário, né? Tantas horas que eu tenho, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. O idoso já é o dono do tempo. Ele tem tempo para tudo agora. Enquanto a juventude está escrevendo o primeiro livro, a velhice se deleita na enciclopédia. Então, se sua vida são livros, você está escrevendo aí os primeiros livros, ou até o primeiro livro da sua vida, a velhice já está com a enciclopédia pronta, todos os livros escritos da vida dele. A velhice, na verdade, em resumo, é o patamar grandioso, prazeroso, tranquilo, libero e autossuficiente. Contém todas as outras idades, né? A velhice contém todas as outras idades que as pessoas vão passar por elas. A pessoa idosa já passou. Na verdade, a velhice é a contemplação mais alta da vida, a paz do espírito, o bom humor, sabedoria da experiência, o descompromisso, o tempo disponível. Aliás, produto raro em outras idades, né? Todas as idades a pessoa diz: eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Já na velhice tem todo o tempo, pode fazer planos e executá-los ainda. Grande idade, bela idade, feliz idade, do alto da sua sabedoria e experiência. Então o idoso é mestre das artes a qual se dedica, podendo dispor de todo o tempo do mundo para tal. E velhice é a idade de confraternização, do carinho, da condescendência, da bondade, da generosidade. E em última análise, a idade plena, agradável, positiva, desejada. Velhice é a idade que tem luz própria. Pensando bem, velhice não é velhice, é a juventude melhorada. Vejamos aí, então, como poderemos aproveitar melhor os nossos idosos. Podem eles atuar então de que maneira na igreja? Vamos ver, vamos aproveitar esses idosos para trabalhar na obra de Deus, em nossa igreja. Eles são importantíssimos na obra de Deus. Por exemplo, os mais velhos, os idosos, podem auxiliar na educação dos netos, né? Como nós vimos lá no livro de Ruth 4, de 13 a 17. Estão sempre dispostos a cuidarem de seus netos, dispensando aos mesmos tudo do amor que têm. Sublimes lições de vida. Depois eles podem ser o quê? Conselheiros dos mais jovens. 1 de Reis 12, de 1 a 15. Êxodo 4, 29, 19, 7. Atos 15, 2. Então, felizes são aqueles então, que ouvem os conselhos dos mais velhos. Na multidão dos conselhos se acha sabedoria. Está lá em Provérbios 24, 6. Então, os mais idosos podem ser conselheiros dos mais jovens. Eles podem ser também intercessores. Veja Lucas 2, 36 a 38. Estão sempre dispostos a orar reunidos na igreja, né? Círculo de oração que pode ser dividido em masculino e feminino. Permanecem de joelhos para que os mais jovens possam ficar de pé. Não é interessante isso? Os mais idosos permanecem de joelhos, orando para que os mais jovens continuem de pé, fazendo a obra de Deus, caminhando, correndo, evangelizando. Eles também são voluntários. Provérbios 23, 18. Estão sempre dispostos a ajudar em alguma tarefa para o bem comum. Querem ser úteis. E não é por algum pagamento, não. Querem ser úteis, querem fazer alguma coisa, querem ajudar. Ora, existem as obrigações da família e da igreja com a terceira idade. Tanto a família quanto a igreja, tudo devem fazer para proporcionar aos idosos uma ótima qualidade de vida. Então, vamos ver aí algumas obrigações da família. O idoso, então, e sua família. Então, a família deve tributar as devidas honras aos mais velhos. Isso aí é coisa bíblica, né? A Bíblia, como diz aí, que as pessoas merecem respeito às pessoas mais velhas. E diz também: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa.
Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2. Depois, ó, diante das cãs ou diante dos mais velhos, daqueles que têm os cabelos já embranquecidos, né? Era uma ordem que se levantasse as pessoas. Tinha que se levantar diante dos mais velhos. E ainda a palavra de Deus diz: honrarás a face do velho, terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 32. É uma ordem de respeitar os mais velhos, se levantar diante da pessoa mais velha. Não roubar os mais velhos. Eles trabalharam a vida inteira para que agora possam desfrutar de suas aposentadorias. E não para sustentar seus netos e até mesmo seus filhos, preguiçosos exploradores que são. Então, o que tem por aí de gente que arranjou os filhos por aí, ninguém sabe nem quem é o pai, que às vezes nem quem é a mãe, traz para dentro de casa seus pais na velhice, na hora de aproveitar a sua